Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, quando a gente fala em refrigeração de PC, o resfriamento líquido ele tem sido cada vez mais requisitado. Por quê? Além de ser comprovadamente mais eficiente do que a ventilação simples a ar, ela tem se tornado cada vez mais barata, com opções como esse garoto aqui. Esse aqui é o Hygentech EOS 360 RBW, o water cooler de uma marca que está chegando recentemente no Brasil e que expõe um padrão muito forte de marcas que estão chegando e colocam o preço um pouco mais para baixo. Por conta disso, tem se tornado cada vez mais comum que vejamos o water cooler, não só desse tamanho, como também de 120 e 240, cada vez mais presente em máquinas cada vez mais baratas, o que é muito bom para o público em geral. Pensando nisso, hoje eu estou trazendo esse garotão aqui, o qual a gente já pode ver na caixa, né, que ele é muito bonito. Mas beleza não é tudo, beleza é obrigatório ter, afinal de contas a gente sempre quer aquele RGB que traz cada vez mais FPS para o nosso setup. Mas a gente tem que saber também se vai além da beleza. E esse water cooler aqui em especial, ele traz algumas dúvidas por conta da sua bomba, que é deslocada do local onde geralmente fica. A gente vai explicar isso mais pra frente, mas deixa eu só dar uma passada aqui pela caixa, porque além da foto na frente, na parte lateral a gente tem a foto do cooler apagado, na parte de cima algumas informações, do outro lado a gente tem mais uma foto aqui do cooler, dessa vez com destaque aqui para a bomba. Aqui do outro lado embaixo absolutamente nada, e aqui a gente tem algumas informações simples, né? Informações aqui de desempenho nominal do water cooler. E aí eu vou agora chamar a vinheta para logo na sequência a gente passar a faca nesse meninão aqui e abrir. Então, vamos lá? Então, antes eu quero só trocar uma ideia com você. Você que está aqui caído de paraquedas. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal que você está vendo. Às vezes você até já assistiu 2 ou 3 vídeos. Estou trazendo esse water cooler bonito aqui hoje, mas também trago muita coisa sobre hardware, computadores, games em geral. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. É só esse botãozão vermelho que está aqui embaixo, mas que você aperta e dá uma força enorme para que eu possa continuar produzindo conteúdo. Então agora é hora boa, não vamos perder muito tempo não, vamos pro risca-faca, vamos passar a peixeira nesse negócio aqui. Esse aqui é grande, hein? Chega a dar gosto, chega o negócio escorre parecendo uma manteiga, vamos lá. E vem bem embalado, hein? Vem bem embalado. Vamos deixar essa parte de plástico aqui um pouco de lado e vamos prosseguir aqui para a abertura. Ótimo. Aqui na frente tem uma camada aqui protetora, né, de isopor. Vou deixar ela aqui um pouquinho de lado. Logo de cara, manual de instrução, manual grande, hein? Esse aqui é bem necessário que vocês leiam, porque o encaixe dele é um pouquinho diferente do padrão. Aqui a gente tem fãs. Essas fãs aqui, elas são fãs de 75 CFM, 11 pás, então parecem ser fãs bastante fortes, né, para poder prover aqui o resfriamento. Olha aqui, tem 3 delas aqui inclusas. Nesse compartimento a gente tem os brackets, que são brackets diversos. Deixa eu abrir isso aqui para a gente ver melhor. Olha só, já caiu aqui um pedaço. Parafusos para botão. Esse bracket aqui é específico para AM4. Aqui a gente tem mais parafusos. Esse daqui são parafusos para os fãs. Aqui embaixo a gente tem, dependendo do socket, né? Então esse aqui você vai utilizar para poder prender a parte da base. Esse aqui é um hub, né, para que todas as suas fãs sejam ligadas a uma única porta PWM, para que possa ser controlada a velocidade das fãs. Tem um gel aqui que eu não sei exatamente o que é, né? Então vou ter que dar uma olhada no manual aqui e volto com essa informação para vocês. Passando aqui à frente, a gente tem um segundo bracket para AMD. E aqui a gente tem o bracket da bomba para Intel. Esse daqui é o padrão, né? Então aqui de um lado você tem o Intel, do outro você tem o AMD. Essa parte aqui provavelmente vai embaixo ali do nosso cooler. Inclusive esse negócio aqui,
provavelmente é pasta térmica, porque sempre vem, né, quando a gente compra, e eu notei que não veio aquela seringa com pasta térmica aqui na caixa. Então, muito provavelmente é isso daqui. Passando agora para o nosso principal, que é o garotão. É o nosso water cooler, a parte do radiador em conjunto com a bomba. Eu vou tirar essa caixa grande daqui, né? Não sobrou mais nada dentro. E aqui a gente tem o radiador em conjunto com a bomba. Eu vou só tirar do plástico aqui, né, para poder mostrar ele bem. E aí a gente conversar um pouco melhor sobre o que faz a gente gostar ou não desse water cooler. Inclusive, falando em gostar ou não, é muito importante que você deixe o like nesse vídeo, porque o like ajuda o YouTube a entender esse vídeo aqui como um vídeo de qualidade, como um vídeo bom que faz as pessoas assistirem e indicar ele para cada vez mais pessoas, levando o nosso trabalho cada vez mais longe. Então, dá essa ajuda, deixa o like aí no vídeo que ajuda demais a gente. Então, já tá acabando de sair o plástico, não plástico só aqui para a bomba e para o radiador. Tá aqui a nossa bomba em conjunto com o nosso radiador do water cooler. Repare que você já vê um pouco de diferença, né? Tem um cabo saindo aqui de trás do radiador, que não é normal. E eu vou explicar isso logo aqui para vocês. Olha esse radiador. Repara que ele é um pouco mais largo nessa parte daqui, né? Inclusive tem que ver se ele cabe no gabinete. Até nesse gabinete que eu tenho aqui, que é um gabinete grande, porém esse radiador aqui é um radiador de 410 milímetros. Ele é bem maior do que o padrão, porque a bomba ela está localizada nessa parte aqui, ó. A bomba está localizada aqui e aí por conta disso você tem um cabo aqui que leva para alimentação direta na bomba. Isso é bom? Sim. Até que ponto? Então, nesse caso aqui ele evita potenciais acidentes com a questão da bomba. Em unboxings anteriores de water coolers, inclusive eu vou deixar algum aqui nesse cardzinho, você pode dar uma olhada. Você vê que tem um cabo que sai da bomba e que você tem que ligar no CPU fan ou no I/O fan, no sys fan, em qualquer um das entradas de fãs que tem na placa-mãe. E aí você tem que configurar essa porta para que ela fique operando sempre na velocidade máxima, tá? Caso contrário, você pode reduzir a vida útil da sua bomba. Aqui a gente não tem esse problema, porque esse cabo SATA aqui ele vai direto na fonte. Então, a bomba que está aqui, ela vai sempre operar na velocidade máxima possível. Essa bomba ela nunca vai operar numa velocidade menor. Você pode perceber aqui que o bloco é um bloco pequeno, né? É um bloco bem menor do que a gente está acostumado a ver. Tem aqui, olha que bloco bonito. Com a pintura metálica, com o logo da Raigentec no centro. E aí tem algum espaço para RGB aqui do lado, né? Que é a parte que ilumina. Isso aqui montado deve ser muito bonito. Inclusive, eu vou trazer um vídeo com montagem e outro com testes, para esse daqui não ficar muito longo. Então fiquem de olho no canal, se possível já se inscrevam, que vai ter muito mais vídeo falando desse garoto aqui. A fiação presente na bomba é somente para iluminação. Então perceba que a gente já tem aqui um rótulo escrito 5 volts e a iluminação é aquela padrão com 3 pinos, né? Com 4 pinos aqui e uma falha. Então são 3 pinos, 5 volts ARGB endereçável. Caso, inclusive, a sua placa não tenha os 5 volts, eu tenho aqui no canal vídeo de um adaptador de 12 volts para 5 volts, que eu vou deixar nesse cardzinho aqui, e aí você pode dar uma olhada, porque caso o seu computador não tenha essa porta e você tenha adquirido um water cooler desse, você consegue fazer uma solução ainda que um tanto paliativa, mas que funciona. Olha o PCzão aqui, ó. Tá todo iluminado de uma cor só, então nem que parcialmente, mas ele funciona e isso aí ajuda bastante, porque é estranho você ficar com todo o seu computador ligado e só esse pedaço aqui desligado. Ainda falando aqui da cabeça do radiador, a gente tem um bloco grande de cobre, né? Essa parte aqui é a parte que vai direto em contato com o processador. Aqui é onde você espalha a pasta térmica com alguns parafusos de metal, tá? Então isso aqui não é cobre, esses parafusos. E é muito bom tomar cuidado, principalmente se você for instalar isso aqui com metal líquido. Pasta térmica não dá tanto problema, mas metal líquido é melhor você ver bem e espalhar somente no centro para evitar maiores problemas. Voltando aqui para a parte do radiador, a grande problemática acerca desse menino aqui é a posição onde a bomba fica. Afinal de contas, eu já trouxe, inclusive em vídeos anteriores aqui no canal, a melhor maneira de você instalar o seu water cooler. Claro, visando um maior aproveitamento de bomba e uma maior vida útil. Eu vou deixar um card para esse vídeo aqui e neles vocês vão ver que a bomba ela sempre tem que estar na posição mais baixa possível para que você evite problemas relacionados a ar que se acumula com o tempo em qualquer um desses sistemas fechados, como é o caso desse garoto aqui.
Nesse caso específico, esse water cooler ele funcionaria muito bem para esse tipo de montagem. Olha que interessante, geralmente a montagem é menos recomendada que aquela com o water cooler no fundo, né, na parte mais baixa do computador e jogando água para cima. Nesse caso aqui, essa montagem já funciona bem. Isso não quer dizer exatamente que uma montagem no teto seja ruim, porque a maior parte da água ela deve, né, se concentrar aqui. Muito dificilmente o radiador vai ficar sem água, trazendo a água a níveis que vão daqui, né, das mangueiras para baixo. Muito dificilmente o water cooler vai chegar nesse nível, e se chegar, demora bastante. Então essa posição de bomba aqui parece ter sido uma posição mais equilibrada que foi encontrada. É uma solução um tanto diferente, né? A Hygentech ela costuma trazer a bomba dos water coolers ou aqui no radiador ou na mangueira. Isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas ainda a gente tem que ver se funciona realmente bem. Afinal de contas, é sempre ideal que a gente coloque a bomba nos extremos, né? Porque aí a gente tem certeza que a água vai chegar até lá e vai voltar, e a gente monta de acordo. Por exemplo, a melhor montagem possível para esse cooler aqui seria essa daqui. Olha aí que coisa. Acaba ficando um pouco distante, né? Acaba ficando um pouco distante. Supondo que essa parte aqui seja a parte de cima, poxa, para você chegar na CPU montando essa parte aqui na parte de fundo do seu gabinete, seria muito difícil. Então, a montagem lateral com esse carinha aqui, ela fica totalmente descartada. Olha aqui, ó. Totalmente em cima. Você tem água acumulando aqui embaixo, e aí você tem a bomba aqui em cima. Isso aqui é muito desaconselhável com base somente na posição. Sendo que, olha o tamanho desse sistema. Muito dificilmente vai deixar de passar água justamente pelo centro dele, que é a bomba. Olha aqui, a bomba está bem no centro desse sistema. Então é um sistema um pouco diferente, um sistema um pouco difícil até de compreender, com base no que a gente está acostumado normalmente, mas que eu acho que não vai dar errado não. De toda forma, a montagem no teto dele funciona tranquilamente. Então, por via de regra, por conta até das dúvidas, monta no teto. Monta no teto que não tem errada, ou monta na parte de baixo do gabinete, se for possível. Eu não falei das mangueiras dele, são mangueiras de Teflon, com acabamento em sleeve, e são mangueiras bem maleáveis, bem flexíveis, tá? Então isso aqui pode garantir para você um range de instalação um tanto maior. Isso é muito bom para o cooler. E aqui eu vou deixar a parte principal de lado para poder falar das fãs, que são outra parte importantíssima no sistema do water cooler. Olha aqui, ó. Como eu já falei anteriormente, as fãs, elas são fãs de 11 pás e fãs de 75 CFM, o que garante um bom resfriamento ativo em cima do radiador, onde vai todo o nosso líquido. Aqui, repare que o ar vai nessa direção, né? Ele vai de baixo para a parte onde vocês estão vendo aí. A base do motor é sempre o lado para onde o ar flui, então é importante vocês lembrarem isso sempre antes de montar o water cooler de vocês. O ar ele sempre vem dessa parte de baixo para essa parte daqui que tem essa montagem no fundo. Aqui nos fãs a gente tem duas divisões de cabo. Olha aqui, ó. Esse primeiro cabo é o cabo PWM. Isso aqui ele deve ser ligado na alimentação para que o fã efetivamente gire, funcione. E inclusive tem um hub, né, que eu já mostrei ali, para que os três se tornem um, e aí você só ocupa uma porta da sua placa-mãe. E aqui está o hub de iluminação 5 volts, tal qual o da bomba, no padrão macho e fêmea. E aqui tem aquele esquema de montagem básico, né, onde você liga o macho no fêmea, e o último fêmea você liga no macho da bomba, o último fêmea você liga no macho da bomba, e o fêmea da bomba vai direto para a iluminação na placa-mãe, fazendo a iluminação integral da bomba e das fãs. Então, apesar das dúvidas que ele deixa no ar, né, com a bomba no centro do sistema, esse cooler parece ser um cooler interessante. Inclusive, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo, com base nesse vídeo de unboxing, primeiras impressões, o que é que vocês acharam, qual a primeira impressão que vocês tiveram desse cooler. Deixa aqui embaixo. Além desse vídeo, para não ficar muito grande, eu vou trazer um segundo vídeo com a montagem e a instalação desse cooler para vocês verem como é que ele fica no computador, e um terceiro vídeo com os testes. Esses vídeos costumam sair com coisa de um dia de diferença, então a depender do dia que você esteja vendo esse vídeo, já vai ter os outros vídeos aqui no canal. Eu tô deixando aqui do lado também alguns outros vídeos, né, para que vocês possam dar uma olhada, sempre com temas relacionados, e eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo, eu vou agradecendo a todo mundo que assistiu o vídeo, a todo mundo que se inscreveu no canal para dar essa força, e até a próxima.